Ora, depois da crítica sem spoilers do Westworld, que saiu a semana passada, hoje trazemos a crítica com spoilers da segunda temporada do Westworld. Portanto, tenham cuidado, se ainda não viram. É assim, podem ouvir, né? Mas vou spoiler todos. Já depois da intro. Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Clube Geek, onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes, séries e outras coisas mais. Eu sou o Daniel, estou aqui com o Rui. Olá, pessoal. E pronto, se vocês já ouviram a crítica sem spoilers da semana passada, eu fiz a crítica sozinho e abandonado. Ia dizer que ficou grande coisa, mas vivendo e aprendendo e evoluído. Ficou boa, cala-te. não digas parvoíces. Mas pronto, aqui estamos nós, eu e o Gui. Vamos aqui entrar em pormenor da segunda temporada do Westworld. Eu já disse mais ou menos o que é que eu achei. Portanto, eu gostava de ouvir a ti, Gui. O que é que tu achaste mais ou menos assim da segunda temporada? Assim, muito no geral, para depois entrarmos aqui nas teorias e nas escolhas assim mais a fundo. Eu gostei muito da segunda temporada. Acho que foi um salto de qualidade em relação à primeira temporada que era inesperado, acho eu. A primeira temporada já tinha sido tão boa, já tinha sido tão complexa, tão desafiante, que honestamente bastava esta temporada estar ao nível da anterior e isso já teria deixado toda a gente satisfeita. Concordo. Só o facto disto ter conseguido tornar-se ainda mais interessante, ainda mais desafiante, com ideias ainda mais interessantes ali pelo meio, para mim superou as minhas expectativas. Não quer dizer que a série não tenha algumas falhas, não quer dizer que eu não lhe ponha algumas críticas aqui e ali, mas no geral são picuinices. Ok, antes de avançarmos, vamos já aqui arrumar com as coisas. Que nota é que tu dás à segunda temporada? Eu dou a nossa nota de 4 em 5, que... Bem bom. Bem bom. É bem bom. É bem bom. E deixa-me só contextualizar isto. Eu ponho Legion em cima disto. Se não fosse por Legion, eu dava isto a nota máxima. Ok, pronto. Eu também dei um bem bom. E eu só não dei o Orgasmo, que é a nossa nota máxima, por causa dos últimos 3 episódios, que eu acho que foram mais fraquinhos. E eu posso já avançar para o final, que eu achei o episódio final muito apressado. Eu acho que eles entraram um bocadinho em pânico e tentaram, tipo... quer dizer, que foi mais um episódio duplo do que outra coisa, né? Foi 1h30. Mas eles tentaram finalizar todas as pontas soltas naquele episódio e acho que ficou muito corrido. Acho que merecia ali mais uns 2 ou 3 episódios para a coisa ficar como deve ser. E os últimos 2 episódios antes desse também foram mais fraquinhos, portanto eu também dei um bem bom, se não era um Orgasmo, que eu concordo contigo, esta temporada superou muito a primeira e é pena que no final tenha tremido um bocadinho. Eu percebo o que tu queres dizer em relação ao fim. Por exemplo, eu lembro na altura, nós tínhamos falado, nós gravámos, acho que foi um Clube Geek Show, tinha acabado de sair o episódio 8, que é o episódio do índio, cuja personagem, não quero passar a chamar-lhe índio o tempo todo. Onde é que ele está? É o Armistice. A cacheta. Olha, é o a cacheta. Portanto, o episódio... Mas, Rui, deixa-me fazer aqui um reparo que eu, para não induzir em erro, eu disse os últimos 3 episódios, mas é mentira, está bem? Os últimos 2 episódios é que foram tremidos, ok? Era aí que eu estava a achar. Porque o 8º, para mim, foi o melhor da temporada. Eu discordo nisso. Eu acho que é exatamente esse. Acho que a série, por vezes, fica um bocado embevecida com quão espertalhona é. E tentam fazer episódios... Eu odeio-me por dizer isto, mas demasiado artísticos. Eu acho heresia! Eu sinto que este episódio do Kiksuya foi uma exploração de forma. Foram eles a brincar com o formato, foram eles a brincar com o storytelling e muito bem feito. Uma coisa muito introspectiva, muito malikiana, quase. E nesse aspecto o episódio está brilhante. Concordo inteiramente. Mas o conteúdo da narrativa desse episódio, as descobertas que a personagem faz, a execução das revelações, sinto que, por um lado, dentro do próprio episódio, tornava aquilo um bocadinho demasiado lenta,
talvez, ao ponto de já ser difícil seguir a narrativa de uma maneira entusiasmada. E, por outro lado, não era este o episódio que eu queria para penúltimo da série. Não, penúltimo não, antepenúltimo. Antepenúltimo. Os últimos 3 episódios tinham de ser a crescer mais lentamente, e isso que tu estavas a dizer do último episódio precisar de mais 2 ou 3, se calhar precisava de um bocadinho de mais backstory neste 8º episódio, para fazer esse crescendo mais gradual. Sim, eu percebo o que tu dizes, mas eu acho que o erro não é do 8º episódio, mas sim do último. Que o último devia ter sido uns 3 episódios e não 2 episódios. Ou foi mas foi de 1h30, está bem? Portanto, ele devia ter para aí umas 3 horas o episódio, percebes? Que é para, não que seja mau, o episódio não é mau e as revelações são bombásticas e tipo, explodiu a cabeça. Não, o argumento não errou, não há nada errado no episódio. O que erra é o ritmo. Não que o ritmo esteja mau, mas não é o ritmo que o Westworld nos habituou, que é um ritmo mais lento, não é? Foi tudo muito apressado. Mas então, desculpa interromper, deixa-me fazer-te uma pergunta em relação a isso que tu disseste. Okay. Então deixa-me perguntar, o teu problema com o último episódio é que o ritmo do episódio e a escala do episódio não era aquilo que tu querias para o final do Westworld, ou se esse ritmo mais acelerado tornou mais difícil a compreensão do enredo que estava a ser resolvido no fim da temporada? Não. O episódio foi muito bom para o final da temporada. Fechou muitas pontas e abriu outras. Eu não gostei foi do ritmo. Foi muito rápido. O episódio não respirou, não deixou as personagens pararem um bocadinho e pensarem. Foi tudo muito rápido. E as linhas narrativas todas foram fechadas muito em cima umas das outras. Nenhuma delas respirou, a não ser a linha narrativa da Dolores e do Bernard, né, que são as principais. É que nem sequer a linha narrativa do Man in Black respirou, percebes? Foi tudo muito apressado. Eu compreendo. Eu acho que eles tinham que fazer 10 episódios, eles estenderam demasiado o argumento, percebes? Eles entraram ali em pânico e tiveram que fechar tudo naquele episódio, e acho que merecia pelo menos mais um episódio ou 2, percebes? Compreendo o que tu dizes. Eventualmente eu imaginaria, sei lá, a linha narrativa do Man in Black a ser resolvido no episódio anterior, para dar mais espaço às resoluções do último episódio. Exato. No entanto, eu gostei da sensação de épico e de urgência e de rapidez desesperada deste último episódio. Eu gostei que as coisas estivessem todas a acontecer umas em cima das outras, que tu sentisses ali uma urgência enorme e um risco enorme das consequências que aconteceriam se eles não conseguissem resolver as coisas a tempo. Acho que isso esteve muito bem construído e deu aquele final que tu queres para um final de temporada. Ok. Olha, vamos aqui falar um bocadinho sobre o tema da temporada, ok? Eu no programa de Sem Spoilers, eu expliquei um bocadinho dos temas, vamos ver se tu concordas comigo, mas eu disse que na primeira temporada o tema foi mais o descobrir-se a si próprio, foi mais o chegar à consciência, e isso tanto serviu para a Dolores como para o Man in Black, porque o Man in Black descobriu-se a si próprio, né? E a Dolores também descobriu a si próprio, e o Bernard meio que também foi, mas foi mais no final, portanto eu não considero muito o Bernard aí nesse tema. Enquanto que o tema da segunda temporada foram as escolhas. Foi tanto isso viu-se. Isso foi muito mais evidente. Acho que na segunda temporada o tema teve muito mais em evidência, em que todas as personagens tiveram que escolher. Houve umas que escolheram bem ou mal, isso é muito discutível, não é? Houve umas que tiveram ambições maiores, outras ambições mais pequenas, mas todos eles tiveram escolhas. Diz-me se tu concordas com isso. Eu acho que sim. Acho que concordo com isso. Ainda não tinha pensado na questão, já tinha algumas ideias acerca das temáticas que estão aqui a ser exploradas, mas ainda não tinha tentado esquematizar tão bem como tu fizeste agora.
mas se tivesse de tentar fazer, acho que provavelmente chegava à mesma conclusão. A maneira como eu vejo é... a primeira temporada foi uma exploração sobre o que é a consciência. Sobre o que é que define uma coisa consciente de uma não consciente. O que é que separa Exato. uma máquina de uma consciência humana. E se há, O que é consciência? O que é consciência e o que é que isso diz da tua identidade e daquilo que tu vales. Exato. Do teu valor. E é muito giro, porque eles dão-te a volta na primeira temporada mostrando-te que estes hosts, que são máquinas, que são inteligências artificiais, que nós ainda não decidimos bem se têm consciência ou não, são mais humanos e são mais e têm mais empatia e têm mais humanidade do que os monstros dos humanos que andam à volta deles. E é uma maneira muito engraçada de te explorar essa diferença de onde é que tu pões realmente o valor, onde é que tu pões a linha entre uma inteligência que se vai tornando cada vez mais complexa e mais complexa e mais complexa e mais complexa, onde é que tu de repente começas a dizer, ok, a partir deste momento já é consciente. E se isso sequer vale a pena ser perguntado. E a segunda? A segunda tem mais a ver com, ok, nós a primeira temporada tivemos-te a dar empatia e tivemos-te a criar empatia por estas inteligências artificiais que elas é que são as vítimas, elas é que são as humanas, como eu estava a dizer, mas agora, na segunda temporada, tu vês o que é que estas criaturas conscientes, que tu por esta altura já te convenceste que elas são de facto conscientes, foi esse o trabalho da primeira temporada, agora na segunda temporada tu vais ver o que é que elas fazem quando podem escolher. Exatamente. Vais ver o que é que elas fazem quando têm agência, quando finalmente são livres. O que é que acontece se lhes deres liberdade? E aparentemente o que acontece é que eles vão matar um monte de gente também. Sim, mas lá está, mas isso é discutível. Vão matar a visão da Dolores é nesse sentido, não é? Sim. No sentido de opressão, não é? Sim, sim, sim. Pelo outro lado, tu tens a Maeve, que para mim era, digamos, a root daquilo tudo, não é? Uhum. Era o admin, o super admin daquilo tudo, portanto Sim. era super poderosa. No entanto, ela escolheu sacrificar-se pela filha, portanto... E é muito interessante isso, porque não é que isto podemos fazer aqui uma analogia com as ambições e com o destino, que nem sempre os mais fortes ou os mais capazes chegam longe. Tudo depende das escolhas que tu fazes e dos objetivos que tu tens, não é? Uhum. Porque a Maeve, se a Maeve quisesse, a Maeve era dona daquilo tudo. A Maeve controlava todos os hosts. Nós vimos no final, ela levantou a mão e todos pararam, não é? Uhum. Até parou a Clementine, que estava tipo super, hiper poderosa, não é? Sim, sim. Até ela parou. Portanto, se a Maeve quisesse, ela podia simplesmente dominar o mundo, não é? Mas não foi isso que ela escolheu. E a Dolores, apesar da Dolores não ter o poder que a Maeve tem, mas ela escolheu seguir aquele caminho. Escolheu aprofundar o seu conhecimento e ela entrou lá naquele mundo virtual, não é? E conseguiu ler o código dos humanos, né? Uhum. Portanto, não porque ela é poderosa, mas porque ela escolheu fazer isso. E ao escolher fazer isso, ela tornou-se quem ela se tornou. Que é uma vilã. Que é uma vilã, exatamente. É uma vilã, sim. Exatamente. Do outro lado, tens toda a viagem do Bernard, que, contrariamente às outras personagens, começa a sua linha narrativa acreditando que é um ser humano, e depois descobre que é uma inteligência artificial, descobre que é um host, e também tem ele próprio os seus planos e a sua ideologia para como é que os humanos e os hosts hão de conviver, mas é muito mais pacífica do que a Dolores. Portanto, eles estão mais ou menos... Eles também estão a tomar decisões... estão a tomar decisões na mesma linha de pensamento, que é como é que nós vamos conviver com os humanos. Isto tem de ser resolvido de alguma maneira. É um conflito que vai correr bem ou mal. E o Bernard é o reflexo da Dolores. Ele está a tentar salvar a situação. Ele está a tentar arranjar uma maneira de poderem conviver.
Sim, sim. E isto aqui da escolha, nós podemos falar aqui muitas personagens. Por exemplo, o Teddy, não é? Também escolheu não seguir a Dolores, né? Escolheu suicidar-se. Escolheu não seguir a ideologia da Dolores. Tens também o Lee, né? Que no final, nós sabemos se ele morreu ou não, que eles não mostraram ele morto. Isto aqui é um Westeros, se eles não mostram alguém morto, quer dizer que não está bem morto, ok? Mas pronto, o Lee escolheu escolheu ficar do lado dos hosts, não é? Que ele Uhum. meio que se sacrificou, ou não sabe, não se ele morreu, mas pronto, ele sacrificou-se para que a Maeve conseguisse fugir, não é? Portanto, nós temos aqui uma série de escolhas, todas as personagens tiveram que escolher em algum ponto. Tal como Man in Black, né? Ele escolheu matar a filha, nós podemos dizer que sim, não é? Uhum. Ele escolheu fazer aquilo tudo. E, é muito interessante a personagem do Man in Black porque ele deu uma volta de 180 graus muitas vezes. Não é? Sim. Ele na primeira temporada ele descobriu-se quem ele era, né? E depois nesta segunda ele meio que estava ali no jogo do Ford, mas afinal não havia jogo nenhum. Uhum. E depois ele pensa que é um host, e depois pensa que a filha é um host, mas afinal não é, e mata a filha, e depois descobre que afinal não é host, mas no final ele é host. Então, foi muito interessante a viagem dele. Foi. Há aqui outros temas que também é interessante notar. Por exemplo, um que eu reparei que é muito frequente em toda esta temporada em particular é a ideia da mudança de gerações. A geração que vem a seguir e o que é que ela faz com o legado da geração anterior. E com esse lidar da passagem da geração anterior. Tiveste isso, por exemplo, com a Dolores, que anda constantemente à procura da chave para se libertar ela e para libertar todos os outros hosts, a chave da encriptação que está na cabeça do pai dela. E isso representa-se no pai dela como uma espécie de demência, uma senilidade, uma doença neurodegenerativa exatamente igual àquela que tu vês nos velhotes que já estão com Alzheimer, por exemplo, a desorganização, a desorientação, a mudança de personalidade, as alucinações. Aquilo é uma representação muito crua de um idoso demente. Tiveste precisamente a mesma coisa nas representações do Delos, pai, aqueles clones nos quais eles estavam a testar a fidedignidade. Todos aqueles sintomas pareciam sintomas de demência e representam a morte e a passagem da geração anterior e aquilo que a geração a seguir faz, representado pelo William em novo, pela Dolores. Também tens uma relação semelhante entre o próprio Logan e o Delos e todas estas personagens têm de decidir o que é que fazem a seguir e estão diretamente a contribuir para o que vem a seguir. E isto é um tema que tu já tens visto, que está agora na moda. Vês isso em Luke Cage, que ele também tem uma relação muito próxima com o pai e todas aquelas personagens remetem aos pais. O Black Panther também tem muito dessa relação. Portanto, este é um tema, é uma temática que está a ser explorada agora e que tem muito a ver, acho eu, com o facto de nós sermos millennials e estarmos a sentir que estamos a adotar um peso enorme dos problemas que a geração anterior nos deixou. E é por isso que estas coisas estão a ser exploradas agora. Digo eu. Olha, Gui, vamos avançar para o final, boa. Vamos aqui falar no final porque aconteceu muita coisa e dá para teorizar muito. Eu vou avançar já com uma personagem, está bem? Sim. Porque é mais secundária, mas não menos importante. O Ashley. Sabes de quem estou a falar? Pera, deixa-me... O Ashley, que é o Luke Hemsworth, aquele segurança. Sim, já sei. Ok, portanto, ele no final, ele primeiro dá a entender que ele sabe que a Charlotte é um host. Sim. E depois ele dá a entender que ele próprio é um host. Yep. O que é que tu achas? Tu achas que ele é um humano ou é um host? Eu acho que ele é um host. Ok. Acho que essa cena convenceu-me que ele era um host. Ok. Portanto, nós podemos dizer que ele é o primeiro host a ter noção que é um host, não é? A ter noção que existe um mundo real lá fora. Não. Porquê? Porque é que seria ele o primeiro de todos? Não, ok, pronto. Pode não ser... É assim, primeiro porque
porque ele já trabalhava como segurança, não é? E nós nunca vimos ele a questionar a humanidade dele, não é? Como o Bernardo, nós não vimos essa transição. Portanto, se ele diz, entendes? Portanto, se ele diz, não, ele não diz, mas ele está a entender que é um host, logo ele sempre soube que era um host e também sempre soube que existe um mundo real, existe um mundo virtual e existe um mundo dos parques, não é? Sim, talvez. Não sei, não vejo que isso seja uma necessidade. Ele poderia perfeitamente ter ganho a consciência daquilo que é quando a maior parte dos outros começaram também a ganhar consciência. E até esse momento estar absolutamente convencido que era um humano, tal como o Bernard ao início. Ok. Mas pronto, como nós não vimos isso, entendes? Eu percebo. Mas pronto, vamos aqui avançando para... vamos deixar o Man in Black para o fim, está bem? Uhum. Porque acho que é o mais complicado de perceber, pelo menos para mim. Vamos deixar ele mais para o fim. Mas vamos falar aqui um bocadinho da Dolores e do Bernard. Sim. Ok? E eu adorei o final entre os dois, porque tu tens a Dolores, que foi construída pelo Bernard, não é? Ou melhor, ela foi construída pelo Robert. Certo. Pelo Robert não. Quem é que era? Não. O Arnold. Pelo Arnold, exatamente. A Dolores foi construída pelo Arnold e depois o Arnold mandou-a matá-lo, né? Que foi aquela cena que nós vimos na primeira temporada. Não, pera. Antes de, portanto, o Arnold construiu a Dolores. O Arnold questionou e interrogou a Dolores montes de vezes para tentar perceber se ela tinha consciência ou não. O Arnold fica tão perturbado com tudo aquilo que manda a Dolores matá-lo. Matá-lo a ele e aos russos todos, não é? Sim. E ela própria, ela depois também morreu, não é? Certo. Depois o Ford constrói o Bernard. Certo. E o Bernard constrói a Dolores, ou melhor, reconstrói a Dolores, não é? Certo. E depois tu tens a Dolores, que é uma criação do Bernard, a reconstruir o Bernard. Sim. O que é muito interessante, porque tu eu não sei bem o nome, mas tu deves saber que estás mais dentro desse assunto do que eu, que é, existe um nome para quando as inteligências artificiais constroem uma outra inteligência artificial que é melhor do que elas próprias. Isso é um nome. Isso tem... chama-se isso a singularidade. Pronto. Portanto, a Dolores, neste caso... Deixa-me só clarificar. Assim, Yeah. A singularidade define-se como o momento em que as inteligências artificiais começam a ser capazes de aprender e raciocinar sozinhas e que, portanto, a partir desse momento nós perdemos o controle completo daquilo que elas são capazes de fazer. Ou seja, elas serão a partir desse momento capazes de se autocorrigir e de se auto-melhorar de uma maneira incompreensível. A partir desse momento a história deixa de ser nossa. Exatamente. Isso é a singularidade. Que é basicamente o que a Dolores atingiu, não é? Sim. Isto é... não sei. Não é uma definição muito clara. Sabes porquê? Porque assim, deixa-me só concluir o meu raciocínio. Porque assim, o Bernard construiu a Dolores, mas o Bernard estava dentro da sua programação, entendes? Certo. Portanto, o Ford programou o Bernard para o Bernard construir a Dolores, não é? Sim. Agora, a Dolores, neste caso, ela está livre, ela não é controlada por nenhuma programação neste momento. Portanto, ela própria evoluiu, podemos dizer assim, e ela própria construiu o Bernard. Sim. E ela disse que demorou que foram 100 vezes ou 130 vezes que ela teve que o fazer. Ela disse no outro episódio, mas eu não me lembro, mas foram muitas vezes. Para além disso, nós podemos... a Charlotte está lá com ela, não é? Mas será que é a mesma Charlotte ou é a Dolores multiplicada no corpo da Charlotte? Percebes? Percebo, sim. Portanto, a Dolores neste momento ela atingiu a singularidade. Sim, né? Sim, concordo. Ela é... Eu há bocado estava a pensar, quando estavas a falar na Maeve, a Maeve tem uma figura quase divina dentro da série. Sim. A maneira como ela se veste, a maneira como tu disseste que ela controla toda a gente, mas de certa forma a Dolores agora ao atingir a singularidade também tem ela própria esse tom de divindade ou deusa.
No sentido em que ela está-se a multiplicar a si mesma, está a construir outros seres vivos, está a dar vida a seres inanimados. E, portanto, é interessante pensar nela dessa maneira. Exato. E agora, responde-me aqui uma coisa, a ver... Eu tenho uma teoria, mas eu gostava de ouvir de ti primeiro. Uhum. Porque é que a Dolores reconstruiu o Bernard se o Bernard vai fazer tudo para destruir a Dolores? Eu acho que a mandaram reconstruir o Bernard. Ou melhor, o Ford reconstruiu o Bernard e pôs a Dolores a fazer o controle da fidedignidade. Ela contribuiu para a criação do Bernard como ele é, mas não foi ela que o construiu. Portanto, mas podemos Como assim não foi ela que construiu? Foi o que eu aprendi da série é que ela estava lá para garantir a fidelidade do Bernard. Ela estava a fazer aquele mesmo controlo que o William fazia com o Delos. Sim, mas foi ela que não havia lá mais ninguém, meu. Foi a Dolores que construiu o Bernard. Sim, desculpa. Estou a confundir aqui as timelines, isto é confuso. Sim, ela construiu o Bernard. Porquê? Porque o Westworld é bom para estes bloqueios mentais, estás a ver? É muito bom para nós termos estes bloqueios mentais. Porquê, meu? Diz-me lá. Eu tenho aqui uma teoria, mas vê lá se consegues perceber porquê. Seria demasiado simples dizer que é só por uma questão de querer balanço ou de querer algum género de equilíbrio na equação e disso estar de alguma forma imbuído na programação deles. Se calhar porque ela ainda tem esperança de o pôr do lado dela? Não. Então diz não, lá. aliás porque ela no final ela própria disse, tipo, Bernard, tu vais ser o antagonista, não é? Eu sei que nós vamos ser inimigos um do outro, portanto, ela disse isso, portanto, ela não pensa fazer-lhe a cabeça para mudar de lado. Portanto, ela sabe que o Bernard é o que é, e ela sabe que ela é o que é, e ela sabe que o Bernard vai chocar com ela. A minha teoria é a seguinte: o Bernard e a Dolores entraram dentro daquela realidade, ou melhor, dentro daquele backup, não é? Sim. Quem controlava o backup era o Logan. E o Logan explicou, quando eles estavam lá dentro, que portanto, ele explicou o seguinte: quando eles estavam a tentar tirar a consciência dos humanos, não é? Uhum. E pôr a consciência dentro de hosts, portanto, a consciência humana, aquilo falhava muito porque faltava um dado essencial, que é a narrativa. Portanto, tanto os hosts como os humanos precisam de narrativa para funcionar. Uhum. Portanto, tu, se não tens um objetivo, tu não funcionas. Portanto, se tu acordas de manhã e não tens um objetivo de nem que seja coisas inconscientes como comer ou beber ou ir à casa de banho ou ler ou aprender ou fazer algo, tu como pessoa tu não existes. Uhum. E o que o Logan disse foi que a partir do momento em que eles se aperceberam disso, eles começaram a fazer outros testes com a narrativa, e é por isso que depois ele mostrou vários exemplos como os exemplos do Delos, não é? Que os save points, para dizer assim, que eram sempre com o Logan, não é? Portanto, os pontos-chave da narrativa do Delos eram sempre com o Logan. Uhum. Então, o que é que eu acho? Porque é que eu acho que a Dolores construiu o Bernard? Por causa da narrativa. Apenas isso. Porque a Dolores, para funcionar, precisa de narrativa. E o Bernard é a narrativa da Dolores. Isso é giro. Isso é muito giro, de facto. Porque se não há Bernard, não há existe um propósito, mas não existe um obstáculo, não existe não existe um conflito.
Um conflito, exatamente. E é, o, Existe conflito. e é o conflito que move a narrativa. Exatamente, exatamente. Portanto, a Dolores precisa do conflito do Bernard para conseguir atingir aquilo que ela quer atingir. E ela, apercebendo-se disso, foi por isso que ela construiu o Bernard. Isso é muito giro. Essa teoria faz muito sentido. E tu costumas acertar nestas coisas, portanto... Agora, o que eu não estou a perceber é a Charlotte naquilo tudo. Porque assim, nós percebemos que a Dolores entrou dentro da Charlotte para sair do Westworld, não é? Mas depois a Dolores construiu o próprio corpo. E passou para o corpo dela, obviamente, não é? Mas a Charlotte mantém-se ali. Agora, será que a Charlotte é ela própria, mas foi tomada pela Dolores, obviamente, não é? Ou será que a Dolores se multiplicou e está dentro do corpo da Charlotte também? Isso é interessante. Ou se não sei, se calhar foi isto que disseste, se a Charlotte, se aquilo já é um clone da Charlotte, se é uma host com a consciência da Charlotte. Exatamente, sim, a hipótese é essa. Portanto, nós achamos que aquilo é um host porque foi o host da Charlotte que matou a Charlotte verdadeira. Certo, certo, claro. Sim, isso temos a certeza. Né? Pronto, agora, a questão é se aquilo é o host da Charlotte, mas com consciência da própria Charlotte, ou se é um host da Charlotte, mas com um clone da Dolores lá dentro. Nós, anteriormente, tínhamos visto a Dolores a sair do parque com 5 daquelas esferas. Exatamente. Que são as inteligências artificiais. Portanto, nós podemos dizer que uma é do Bernard, obviamente. Sim. Agora, as outras 4 são de quem? Outra será da Charlotte, com base nisso. Pode ser da própria Dolores também. Ela leva uma cópia de si mesma. Talvez. Porque é assim, como é que ela funciona se tira o cérebro dela? Ela não funciona. Portanto, ela precisa de ter um backup dela própria para também reconstruir o próprio corpo e tudo mais. Digo eu, não sei. Sim, isso eu aqui já estou a conjecturar, não é? Mas... Sim, claro. Isso é uma lógica muito, muito, muito racional. Eu não acho que eles se lembrariam disso. Ou talvez sim, não sei. O que eu também proponho para as outras esferas seria... não acho que a Maeve vá lá. Acho que a Maeve vai voltar de outra maneira diferente. Mas ela é perfeitamente capaz de ter ali o Teddy. Perfeitamente capaz de ter o Hector. E a terceira é que eu não tenho bem certeza. Não sei se seria... Sei lá... Olha, sabes quem é que pode ser? Okay. O próprio Man in Black. E nós já lá vamos chegar. Para que o Man in Black no final é definitivamente um host. Sim, sim. Agora, nós não sabemos se aquilo é assim, sabemos que é depois de acontecer a guerra, porque está tudo destruído, não é? Mas não sabemos se é a Dolores que está por trás daquilo, não é? Pois. Nem sabemos se é um ano depois, se é 20 anos depois, se é 30 anos depois, se é 50 anos depois, né? Não sabemos também. Certo. Claro. Mas tu falaste do Teddy e é interessante porque houve muitos hosts que fizeram o upload para a cloud, não é? Nós não vimos o Teddy fazer o upload porque o Teddy morreu antes. No entanto, o Teddy apareceu no final e nós sabemos que sempre que o aspect ratio muda para o widescreen, quer dizer que estamos dentro do mundo virtual. E o Teddy apareceu com aspect ratio em widescreen. Agora, isso é estranho porque o Teddy morreu antes de fazer o upload para a cloud. Portanto, era impossível ele ter feito o upload para a cloud, não é? Verdade. Porque ele morreu antes. Agora, eu estou assim um bocado confuso ainda em relação ao Teddy. Não sei bem como é que o Teddy se encaixa aí. Verdade. Mais. Olha assim, se quiser podemos já falar sobre o Man in Black. Vamos falar sobre o Man in Black. Ok, então o que é que tu depreendes daquela cena pós-créditos? Então? Ok, então o que eu acho que se está ali a passar é que o William, o Man in Black, um dos objetivos dele, acho que era que ele menciona, não sei se é durante a primeira temporada, se é no início agora da segunda, uma das coisas que ele quer é atingir a imortalidade. Ou pelo menos esse é um dos objetivos da companhia toda que ele criou. Eu acho que o que nós estamos ali a ver na cena de pós-créditos é ele a ter atingido a imortalidade
Mas aquilo que está-se a passar já décadas e décadas depois do tempo presente. Acho que tanto ele como a filha naquele momento são os dois hosts e que ele de facto atingiu o seu objetivo, mas vai estar para sempre preso naquele infernozinho de repetição. Naquela narrativa. Porque lá está, os hosts precisam de narrativa, entendes? Certo. E nós vemos que ele... Porque assim, é muito interessante porque ele entrou no elevador e nós nunca mais vimos nada dele. E depois apareceu os créditos e fica tipo, assim, um bocado tipo, what the fuck, tipo... Só vimos ele depois de ter ido na praia, não vimos nada. Um bocado estranho. Mas pronto, eu pensei tipo, ok, eles avançaram a narrativa e pronto, né? E depois no final nós vimos ele a sair do elevador e está tudo destruído, não é? Gostei muito disso também. Portanto, nós sabemos que ele andou a fazer toda aquela narrativa, né? Outra vez, porque ele entrou dentro do elevador. Sim. Agora, será que o Man in Black que nós vimos antes já era host ou não? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que aquele Man in Black que nós temos vindo a seguir até agora é o original, é o humano. Então diz-me lá uma coisa. Então que raio de jogo era este do Ford? Com o Man in Black? Porquê? Porquê este jogo todo? E porquê que o Ford, naquele flashback que nós vimos do William no hotel, quando a mulher se suicida, não é? O William está no bar e encontra-se com o Ford, não é? Sim. E depois o William baza e o Ford diz: ok, o jogo ainda mal começou. Tipo, que jogo é esse? Porque nós não vimos o Man in Black a chegar a nenhum final, não é? Sim, verdade. Portanto, será que esse jogo... será que aquele Man in Black já é um host? E o jogo é o mesmo jogo que a Dolores teve que fazer para chegar à consciência? Acho que isso já começa a ser um bocado rebuscado. Mas é muito interessante. É muito interessante. O que eu diria é que se calhar o jogo do Ford nós ainda não sabemos qual é. E se calhar só na terceira temporada é que vamos, com a continuação da história do Man in Black, porque ele claramente vai continuar na próxima temporada, é que vamos começar a perceber melhor o que raio é que o Ford estava a falar. E até que ponto é que o Ford conseguiu prever o futuro dos eventos. Porque se ele claramente percebeu que as coisas iam acontecer até este momento, percebeu que os hosts iam fazer isto que fizeram, o que é que o impede de ter conseguido prever ainda mais à frente? E que contingências é que ele preparou para isso? Exato. Eu acho que a grande dúvida que fica no final não é tanto a Dolores nem o Bernard. É assim, quem construiu a Elsie não. Quem construiu a filha do Man in Black, agora não lembro do nome, e quem construiu o próprio Man in Black, né? Se de facto o Man in Black que nós acompanhámos era humano. Se fosse host, pronto, podia ser o Ford, né? Mas se realmente ele é humano, então quem é que construiu o rosto do Man in Black e o rosto da filha? Nesse caso eu diria que foi a Dolores depois de ter ganho depois de ter ganho a guerra. Ok, mas porquê? Porquê? É que o Bernard é o antagonista direto da Dolores, não é? Mas o Man in Black nunca teve contra a Dolores. O Man in Black simplesmente queria chegar ao fim do jogo. Sempre foi esse o objetivo dele. Chegar ao fim do jogo. Ele estava a cagar para a Dolores, para o Bernard, para o que é que fosse. Percebes? Agora, porque é que a Dolores iria reconstruir o Man in Black? Porque se realmente o final do jogo... Eu sei, nós estamos aqui em loop. Estão aqui no loop do Westworld já. Completamente. Mas pronto, se realmente o final do jogo era o Man in Black chegar à imortalidade, então se a Dolores reconstrói o Man in Black ganha o jogo, né? Pois. Mas pronto. Só a terceira temporada é que vai responder a estas questões. Está bem? Yeah. E teoria em teoria já vamos em 40 minutos. Mas pronto, olha, acho que tocámos nos pontos que tinham de ser tocados sobre a segunda temporada. No geral, podemos dizer que foi uma segunda temporada melhor que a primeira, mas teve ali algumas tremidas.
Acho que estamos de acordo. Sim, sim. Mas pronto, a temporada virá por aí, não se sabe quando, mas para o ano ou daqui a 1 ano e meio, talvez. Portanto, só lá é que vamos aqui responder a estas perguntas todas. Eu fui Daniel e estive aqui com o Gui no Depois dos Créditos e vemos aí no outro programa do Cube Geek. Tchau, pessoal. Até à próxima, pessoal. Fiquem bem.